Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos começando mais um culto no lar neste domingo pela manhã, adorando ao nome santo do Senhor Jesus. E nós queremos, como sempre, agradecer a Deus por tamanha bênção e misericórdia, lembrando do que está nos Salmos de número 100, verso 1 e 2, quando o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com canto. E é isso que nós estamos fazendo, apresentando-nos diante de Deus em agradecimento por tudo quanto ele tem feito. Uma semana se findou, outra começa hoje e nós estamos aqui na sua presença. Queremos louvar a Deus, agradecendo a Ele por esta oportunidade, agradecer ao nosso pastor presidente pela escala de nos confiar estarmos aqui neste culto, ao nosso superintendente também, o pastor Nadir Jackson Saraiva, e queremos cumprimentar a todos que nos acompanham, de perto e de longe, por estar conosco nesta programação tão abençoada. Como sempre fazemos, vamos nesta escola bíblica dominical louvar a Deus, vamos apresentar ao Senhor nosso canto, vamos aprender a sua palavra, vamos contribuir para a obra, é um culto ao Senhor. Você que não pode estar na congregação presencialmente, por vários motivos, sejam eles motivos de saúde, de locomoção, de trabalho, de qualquer outra impossibilidade, a Rede Brasil de Comunicação está indo até você para proporcionar esta manhã feliz, esta manhã de paz na presença do nosso Deus. Como sempre fazemos, vamos então subir ao trono da graça em oração. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, te bendizer por esta manhã maravilhosa. Obrigado por mais um domingo, onde o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos a Tua palavra. Continua, Senhor, com as Tuas mãos estendidas, abençoando a todos os nossos ouvintes, os telespectadores, aqueles que nos acompanham pela TV, aqueles que nos escutam pela rádio, pelas rádios que estão transmitindo esse culto, aqueles que nos acompanham, Senhor, pela internet, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, que as Tuas mãos continuem estendidas sobre cada um deles. Abençoa o Teu servo, pastor Ailton José Alves, sua família, irmã Judite Alves, pastor Samuel de Oliveira, vice-presidente, sua esposa e toda a sua família, bem como a diretoria da igreja e cada funcionário da Rede Brasil de Comunicação. Que esta manhã seja uma manhã de bênção, Senhor. Abençoa a Tua igreja, nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como sempre fazemos, vamos neste momento agora louvar a Deus com os hinos da harpa. Nós queremos convidar neste momento o evangelista Josadaque Aquino para louvar o nome de Jesus. Saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os nossos queridos irmãos que estão na sua casa, hoje reunidos, formam esta bela igreja em nome de Jesus. Vamos cantar o hino de número 52. Pelo amor de Deus bendito vai tudo bem, seu amor é infinito, tudo está bem. Esse amor nos tem provado em seu Filho muito amado, que por nós foi imolado, sim, sim, está bem. Cristo agora o cetro empunha, vai tudo bem. Quem morreu é quem governa, tudo está bem. Seu amor é imutável, seu poder inabalável, seu cuidado incansável, sim, sim, está bem. Por caminhos escabrosos vai tudo bem, ou por mares tormentosos tudo está bem. A Jesus tudo obedece, sempre o mesmo permanece, nenhum só dos seus esquece.
está bem. Quer na vida, quer na morte, vai tudo bem. Quão feliz é nossa sorte, tudo está bem. Pelo sangue resgatados e do mundo separados, sempre por Jesus guardados, sim, sim está bem. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar mais um hino, o hino de número 126. Bem-aventurança do crente. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando o Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado a seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, confiante no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia! Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, que alegria, que prazer, que satisfação poder estar juntamente com você, com toda a sua família, adorando a Deus em mais um domingo na Escola Bíblica Dominical. E como já foi dito, também juntos para estudarmos a palavra bendita do Senhor Jesus. E hoje, com a graça de Deus, seguindo o cronograma, o roteiro da nossa lição, estaremos a estudar a lição de número 9 deste último trimestre, cujo tema é Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Este é o tema da lição de hoje. O texto áureo da nossa lição, fazendo menção do que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 28, nós encontramos a palavra de Deus assim dizendo: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Palavras ditas pelo apóstolo Paulo. A verdade prática da lição de hoje nos faz lembrar de que o reino de Deus, no reino de Deus, a liderança mais antiga,
zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e de zelo. Esse está aí proposto, é a verdade prática. O objetivo geral da lição de hoje, ela também é bem importante ser destacado. O objetivo geral é muito importante que seja destacado. É afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. Já os objetivos específicos são 3 e estes estão relacionados com os tópicos da lição. O primeiro objetivo específico é apontar Éfeso como ponto de partida do aprendizado dos vocacionados. O segundo objetivo é assinalar o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E o terceiro e último objetivo é enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. Com isso em vista, vamos juntos neste momento estar lendo a palavra bendita do Senhor Jesus. O evangelista Alessandro nos convida, juntamente com você, para estarmos lendo a palavra de Deus. E a leitura bíblica em classe da lição de hoje tem como base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 17 ao versículo de número 34. E já estaremos nesse instante lendo a palavra do Senhor. Você que está nos acompanhando, talvez na sua residência ou mesmo no leito do hospital, seja trabalhando, em viagem, estejamos atentos àquilo que diz a palavra do Senhor, uma vez que a própria palavra nos diz que é bem-aventurado os que leem e também aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Vamos à leitura bíblica em classe, vamos juntos ler a palavra do Senhor. Está escrito no texto sagrado: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Glória a Deus pela palavra do Senhor, lida nesse momento. Queremos lhe convidar nesse instante, já temos lido a palavra do Senhor, vamos mais uma vez orarmos juntos, pedindo a bênção de Deus em continuação, que o Senhor possa estar nos dando da sua graça, usando o seu servo por meio do qual ele falará conosco pela sua palavra, que possamos pedir de que as bênçãos do Senhor se manifestem em nossas vidas e que possamos absorver
o ensino da palavra de Deus e, sobretudo, coloquemos em prática, pois este é o objetivo, não apenas ter conhecimento teórico, mas também o conhecimento prático. Vamos orar juntos? Convidamos você nesse instante para juntos, mais uma vez, orarmos a Deus. Pai bendito, Deus de poder, Deus eterno, como é bom estarmos em Tua presença, Senhor, nesta manhã de escola bíblica dominical. Tendo lido a Tua palavra, já cantamos hinos de louvor e adoração e pedimos a Tua bênção em continuação sobre este culto, Senhor. Aos Teus servos que estão conosco, Te adorando, independente do local onde eles estejam, quais são as suas atividades nesse momento, mas estão ligados contigo, Senhor, em Ti, em um só pensamento, ouvindo a Tua palavra, com o coração desejoso de aprender ainda mais. Vem abençoar, Senhor, dando força ao cansado, dando saúde àquele que está enfermo. Tu és poderoso para cumprir a Tua vontade, pois a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Ao Teu servo que nos trará o ensino da Tua palavra, ser com ele, ajuda. Tu sabes da nossa necessidade. Tudo isso nós estamos Te pedindo e queremos já Te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, seguindo ainda a orientação do evangelista Alessandro Barreto, secretário da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, nós estamos, nesse instante, também com uma oportunidade singular, uma oportunidade muito importante do nosso culto, para que ele possa ser completo, como sempre temos aprendido. Ele é composto por vários elementos e entre estes elementos está a nossa participação, contribuindo com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Que prazer! O Senhor, além de nos salvar, nos dá a graça de sermos salvos, de cultuá-lo, de adorá-lo, também nos deu o privilégio de participarmos da obra dele, cooperando para a expansão do seu reino na terra. Desse modo, vamos estar contribuindo, já que a Bíblia nos ensina dessa forma. Nós encontramos em vários textos da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nos ensinando a nossa total dependência de Deus. E isso é evidenciado e demonstrado por meio das nossas contribuições. Entre estas afirmações, eu queria citar aquilo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo de número 25 e também o versículo de número 28, onde o apóstolo Paulo faz menção de que tudo que temos vem do Senhor. Ele diz em Atos 17, 25, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E no versículo de número 28, Paulo reitera a nossa total dependência de Deus para tudo, afirmando o seguinte, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Isso significa dizer que tudo que temos vem do Senhor, a saúde, a condição de estar respirando, a condição física de trabalhar, de receber, não é? Pelo trabalho, tudo isso vem do Senhor. De modo que nós podemos cooperar e contribuir com muita alegria. E para facilitar para todos, principalmente os que estão neste momento, não é? Impossibilitados de estar no templo presencialmente, você pode estar contribuindo, cooperando de maneira muito simples e prática. Além dos elementos conhecidos que você já sabe, que a nossa igreja disponibiliza, você pode estar nesse instante também contribuindo por meio das transferências bancárias, por meio destas contas que está aparecendo aí para você, que você pode estar tirando um print, uma foto, não é? Vai estar aparecendo no rodapé do seu visor, enquanto estivermos cantando, para facilitar. Na Caixa Econômica, Bradesco e também Banco do Brasil estão aí as informações necessárias. Lembrando que em todas estas, beneficiária é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, cujo CNPJ também está aí destacado para que você possa cooperar. Se você preferir, você também tem uma ferramenta muito prática que está à sua disposição, bem conhecida de todos, que é através do Pix, né? Você pode estar acessando por meio do aplicativo da sua agência, do seu banco, e pode estar por meio do passo a passo, lembrando que também para o Pix, a chave de ativação é o próprio CNPJ da igreja, que está também aparecendo aí na sua tela. Você pode estar também tirando print para facilitar, mas também vai estar aparecendo no rodapé para facilitar para todos nós. Sendo assim, vamos estar cooperando com alegria,
com prazer e com satisfação. Se você puder, curve sua cabeça nesse instante. Vamos estar juntos orando ao Senhor. Nesse instante também pedindo de que as bênçãos dele continuem repousando. Você está desempregado, mas tem o desejo no coração de cooperar, de contribuir. Peça a Deus, faça um voto, busque ao Senhor. Você que está passando por momentos de dificuldades na sua empresa, no seu comércio, você que é autônomo, faça a prova de Deus, diz Malaquias capítulo 3, o próprio Senhor dizendo, está sendo fiel, tem o desejo no coração de cooperar, se prepare, porque as bênçãos de Deus vão ser derramadas copiosamente sobre a sua vida. Se você crer nisso, curve sua cabeça e ore juntamente conosco, em nome de Jesus. Pai amado, mais uma vez, Senhor, estamos em Tua presença, agradecidos por Tua compaixão, por Tua bondade, Tua misericórdia, pelo privilégio de Te servir, de poder estar cooperando também para a Tua obra, para que o Teu nome continue sendo engrandecido, glorificado, pois Tu és o mesmo, Senhor, e as Tuas bênçãos são derramadas sobre aqueles que com prazer e alegria estarão fazendo este trabalho. Os que desejam, Senhor, digo, de estar cooperando, mas encontram-se desempregados, Tu és poderoso para abrir portas de emprego nesta manhã. Tu podes fazer milagres em pleno domingo, Tu podes fazer milagres. Fazer com que amanhã, logo cedo, na segunda-feira, Senhor, possa se concretizar a contratação, a abertura de uma porta, pois Tu és poderoso. Tu sondas o coração dos teus filhos. Continua abençoando os comerciantes, os que são autônomos, empresários. Derrama da Tua bênção toda especial. Tudo isso nós Te pedimos porque cremos e confiamos no Teu poder e na Tua dependência estamos e já Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Enquanto você está cooperando, contribuindo, nós seguiremos adorando a Deus. O evangelista Alessandro convida mais uma vez o evangelista Josadarque Aquino para estar louvando ao Senhor com mais um hino da harpa cristã. Meus amados irmãos, vamos adorar a Deus neste momento tão importante também do culto, quando vamos estar ofertando ao Senhor com o hino da nossa harpa de número 16, Despertar para o Trabalho. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderiam ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei, pois salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lar entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderiam ao Senhor apresentar? Do pecado preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los para servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor
alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Aleluia! Glória a Deus. Que bênção estarmos na presença do Senhor, podendo louvar o seu nome, agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito, devolvendo o que é do Senhor, não é? Que coisa boa. Nós estamos caminhando para o final de mais um trimestre. Estamos hoje estudando a lição de número 9, que tem como título Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Uma lição maravilhosa, hoje, dia 28 de novembro do ano de 2021. Queremos relembrar aqui o texto áureo da nossa lição, que diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. O texto áureo, mas a verdade prática, diz que no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e de zelo. Isso aqui é o pensamento central da nossa lição, é o que resume o foco central, o ápice daquilo que estaremos estudando. E como sempre fazemos, queremos convidar você a iniciar lendo a nossa revista, não é? Nós temos aqui uma introdução que diz assim, me acompanhe por favor. Nesta lição, vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade. Sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Amém. Esta lição, ela tem uma importância muito grande, pois ela vem falar da obra de Deus e, de forma mais específica, aqueles que foram chamados para o ministério e cooperar com o Senhor em sua própria obra. O apóstolo Paulo, como um sério obreiro e um dedicado apóstolo, ele vai fazer várias advertências, tanto à própria igreja, de forma geral, como também de forma específica aos vocacionados ao santo ministério do Senhor Jesus. Entre eles, por exemplo, podemos citar alguns obreiros que cooperaram com o apóstolo Paulo, como o jovem pastor Timóteo. Além dele, podemos citar um grande cooperador de Paulo também, que foi Tito, alguém que foi muito especial no ministério de Paulo. E o objetivo destes alertas de Paulo era para que estes obreiros jovens perseverassem na casa do Senhor, cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho, para que falsos mestres, falsos líderes não entrassem na igreja e trouxessem com isso um prejuízo maior. O apóstolo Paulo, assim, ele traz a preocupação, ele procura auxiliar estes vocacionados, como diz o próprio texto, o título da lição, ao ministério. E quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa lição, o primeiro ponto da lição vai falar sobre Éfeso, o ponto
de aprendizado dos vocacionados. Eu quero convidar você mais uma vez a olhar para a lição e vamos ler o que diz o primeiro subtópico, o ponto de partida. Em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo, Atos 13, 1. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e, por isso, dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe. Logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. Esse texto que acabamos de ler nos mostra a ideia da lição. É mostrar que Paulo, como um obreiro mais maduro, como um obreiro mais experiente, estava sempre tendo a preocupação de orientar os mais novos. E o cuidado de Paulo, de forma mais específica, à luz de Atos dos Apóstolos, que é o texto da lição capítulo 20, do verso 17 ao verso 34, nos vai mostrar que o cuidado de Paulo, do apóstolo Paulo, era sobretudo com os falsos mestres, não é? Um dos alertas do apóstolo foi que os presbíteros de Éfeso ficassem atentos a estes falsos líderes, mostrando que isso era algo que estava acontecendo naquele momento. Atos, no capítulo 20, e o versículo de número 29 e o versículo de número 30. Atos 20, 29 e 30, Paulo diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Estes versículos do capítulo 20 de Atos, versículo de número 29 e 30, nos mostra que a primeira preocupação do apóstolo era em relação a falsos líderes que estavam tentando minar a união da igreja. O apóstolo Paulo nos faz entender pelo menos duas coisas. Primeiro, que haviam falsos mestres, falsos líderes, de fora da igreja para dentro da igreja. Isso está no versículo 29. Mas Paulo também faz-nos perceber que haviam falsos líderes, falsos mestres, de dentro da igreja, querendo arrancar, tirar os irmãos que ali estavam para fora da igreja. E o apóstolo utiliza uma linguagem muito forte, porque ele fala de forma simbólica, dizendo que estes falsos líderes, eles os comparou a, como diz o próprio texto, lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Escrevendo a sua carta à igreja de Corinto, Paulo ainda adverte que esses falsos líderes, eles podem se transformar, se necessário for, até em anjo de luz. O que seria essa linguagem de Paulo, anjo de luz? Ele está utilizando a ideia de um anjo bom para uma pessoa que é má. E o que Paulo está querendo dizer é que isso fala de uma camuflagem. Esses impostores que rondavam a igreja de Corinto, eles se apresentariam com uma imagem do que realmente eles nunca foram. Se você puder nos acompanhar, 2 Coríntios,
capítulo 11 e o versículo de número 13. Vejamos então o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 11 e 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é, versículo 14 agora, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Veja que nesta segunda carta, no capítulo 11, versículo 13, o apóstolo está falando de falsos. Isso aqui é importante porque hoje não é diferente do que o apóstolo estava vivendo. Nós temos claríssima certeza de que você que está me acompanhando sabe muito bem disso, que em todas as esferas da vida, seja ela na esfera profissional, seja ela na esfera familiar, seja ela na esfera ministerial, há aqueles que não são verdadeiros. Por isso o texto diz, Paulo os chama de falsos apóstolos. Paulo ainda os chama de obreiros fraudulentos. E Paulo fala de transfigurar-se em apóstolo sem ser. Esta preocupação de Paulo com os novos vocacionados se estende também a toda a igreja em geral. Nós sabemos que em diversos segmentos da vida existem aqueles que parecem, mas não são. Existem aqueles que transfiguram-se, mas na realidade é tudo uma farsa. E Paulo estava alertando a igreja dizendo, tenham cuidado, pois nem todos parecem ser aquilo que apresentam ser. Falando ainda sobre esta preocupação com os vocacionados, eu quero voltar mais uma vez aqui à lição, no subtópico 2. Primeiro ponto da lição, agora no ponto 2. Exatamente, estará aí na sua tela. Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional. Para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, ele não podia atuar sozinho. Por isso o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como os de Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Atos 24 e versículo 4, Tíquico, Efésios 6, 21 e 22 e outros textos mais. Tito, Aristarco, que está em Colossenses 4 e 10. Filemon, Gaio e tantos outros. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. O apóstolo Paulo não trabalhou sozinho, porque a obra do Senhor, ela não é feita isoladamente. A obra é feita em um conjunto de pessoas. E por isso Paulo, vendo uma chamada na vida desses homens que foram citados, Paulo os treina, Paulo os capacita, prepara-os para a obra do Senhor. No entanto, precisamos dizer que dentre aqueles que estão no serviço, podem surgir alguns que começaram bem, mas que por algum momento terminaram mal. E aqui eu quero fazer um parêntese ao que Paulo fez e o que Pedro escreveu. Paulo preparou obreiros para a obra, mas enfrentou desafios nesta preparação. O que está escrito, por exemplo, na segunda carta de Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 1. Vamos ler
o que está escrito na palavra de Deus. 2 Pedro 2:1 diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Não é diferente dos dias que os apóstolos viveram para os nossos. Existem aqueles que ainda trazem marcas de um caráter negativo. E por isso Paulo se preocupou em exortar aqueles novos obreiros. A lição de hoje, nós já lemos, mas a verdade prática diz que no reino de Deus, a liderança mais antiga, veja, zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e de zelo. E por que esse cuidado e zelo? Para que eles não sejam inflamados por estes falsos obreiros, por estes falsos crentes, não é? Que aqui se aplica de forma mais ampla à igreja, que infelizmente se distanciam do objetivo principal. Existem características, por exemplo, de falsos mestres que são apresentadas na palavra de Deus. Nós acabamos de ver agora, segunda carta de Pedro 2:1, versículo 12. A mesma carta, capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 12. Diz assim: mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando dos que não entendem, perecerão na sua corrupção. Veja que comparação o apóstolo faz a estes que não corresponderam com a sua chamada. Animais irracionais. Nós podemos dizer, baseado na primeira carta de João, 1 João, capítulo 1, quero dizer 2, capítulo 2, versículo 22, João chama estes de mentirosos. É por isso que Paulo precisava ter cuidado com aqueles obreiros. Aqueles obreiros estavam começando, não é? Noviços na fé, no ministério, quero dizer. Segunda Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, Paulo diz que eles são escarnecedores. Veja como era difícil Paulo, como um apóstolo do Senhor, ter que se preocupar não só com o crescimento da obra, com a organização da igreja, mas também com a preparação dos obreiros que ficariam ali lhe ajudando, lhe auxiliando. Nós podemos entender então de que Paulo foi um grande mestre, porque ele preparou esses novos vocacionados para combaterem contra estes falsos obreiros. É por isso que o ponto 3 da lição vai nos dizer o seguinte. Vamos ler, todos nós juntos. Ponto 3 da lição. É o primeiro ponto, subtópico 3, exatamente. Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no Evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que ouviam. E aí existem vários textos. Pois o apóstolo recebera revelações do próprio Senhor, Gálatas 1:12. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Não por acaso temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais. 1 Timóteo e 2 Timóteo e Tito. Ali, há instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local, segundo suas faixas etárias. A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante
constante do apóstolo. Esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. É lamentável, às vezes, contemplarmos no cenário atual esses mesmos desafios que Paulo enfrentava. Muitos que precisam ser orientados porque foram inflamados, como disse o apóstolo Paulo, por lobos cruéis. É a palavra que diz isso. É a lição que está tratando isso. A mensagem que ora falamos dos cuidados que o apóstolo Paulo teve com esses falsos líderes que, consequentemente, traziam falsos ensinos, não é? Paulo nos mostra na sua primeira carta que escreveu a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim, a Timóteo, Paulo escrevendo, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. O que o apóstolo estava dizendo para Timóteo era, Timóteo, uma forma de fortalecer a igreja contra esses que trazem divisão no meio do povo, que trazem falsas doutrinas, que trazem heresias, é pregar a palavra. Paulo estava dizendo a Timóteo, Timóteo, pregue a palavra. Isso é o suficiente, porque a igreja será fortalecida pela palavra do Senhor. Há um texto ainda na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 3, Paulo nos diz assim, vamos ver versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Fica melhor para ter uma compreensão mais completa. Versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, e dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens, olha aqui que coisa séria, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Isso aqui é uma advertência paulina muito severa, muito importante para a igreja, ao qual Timóteo estava. Paulo estava dizendo, cuidado, porque existem homens que são hipócritas, que falam a mentira, têm as suas mentes cauterizadas. E como Paulo estava com cuidado com esses vocacionados, ele precisava ser específico. Ele precisava ser pontual, porque Paulo estava tendo aqui o cuidado com a doutrina. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, e o versículo de número 13, capítulo 1 de 1 Timóteo, vamos dar uma olhadinha nesse texto, quero dizer de 2 Timóteo, não é? Vamos corrigir aqui o texto, é 2 Timóteo 1 e 13. Paulo diz o seguinte sobre o cuidado com a doutrina. Timóteo, conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Os desafios que o apóstolo Paulo enfrentou em sua época foram desafios que hoje a igreja do Senhor tem enfrentado também. Quantos que disseminam entre o povo de Deus querelas, celeumas, divisões, falsos ensinos, heresias. Nunca se ouviu falar tanto em obreiros, como diz a Escritura, fraudulentos, que trazem distorções à santa palavra de Deus, que ensinam o que não é, o que diz o texto sagrado. E quando a gente vai analisar
o contexto, percebemos que são pessoas não vocacionadas. E a lição que nos vem deste aprendizado de hoje é: devemos ter cuidado. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, que nós vamos voltar agora um pouquinho para ele, tem o cuidado de alertar a igreja que vigie, que tenha cuidado com estes lobos devoradores. Agora sim nós podemos olhar para o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos com mais cuidado, porque é o tema central, não é, do apóstolo Paulo aos obreiros da igreja de Éfeso. Voltando aqui para a nossa lição, agora o segundo tópico que fala sobre o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. O primeiro subtópico vai falar sobre a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. E aí, esse subtópico, ele vai estar dividido na letra A, quem eram os judaizantes, e logo embaixo, um pouquinho mais abaixo, a letra B, quem eram os gnósticos, tá certo? Muito bem. Nós vamos pensar um pouquinho sobre qual era a preocupação do apóstolo Paulo, então, com aquela igreja. Quais recomendações o apóstolo Paulo deu àqueles que foram vocacionados para trabalharem na igreja de Éfeso? Quais as recomendações do apóstolo foram dirigidas a estes vocacionados? E a primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção é a primeira recomendação de Paulo. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, que é o texto da nossa lição. Versículo 19. Vejamos o que é que Paulo fala neste versículo. Servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações e pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Versículo de número 19. O que nos chama a atenção neste versículo é que Paulo diz, servindo ao Senhor com toda a humildade. Mas ele não termina aqui apenas, ele diz com muitas lágrimas, com muitas tentações, pelas ciladas que me vieram. Isso nos fala de cuidado que Paulo estava passando para aqueles obreiros, experiências que ele já tinha tido, e Paulo estava os advertindo a terem fidelidade. Assim como Paulo foi fiel em seu ministério, ele estava deixando para aqueles obreiros a sua experiência. Sejam fiéis, sirvam ao Senhor com lágrimas, mas tenham cuidado nas tentações e nas ciladas. O que seria então a ideia aqui de tentação e cilada? O que o apóstolo estava ensinando àqueles obreiros, à igreja no geral, é de que haveria momento em que ciladas seriam armadas, tentações viriam para os arrancarem da presença do Senhor. Podemos dizer que a fidelidade a Deus, a liderança também constituída por Ele, por Deus, é indispensável na vida de um crente salvo, ainda mais de um obreiro, pois envolve todas as áreas da nossa vida. Paulo diz isso a Timóteo, na sua primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, e o versículo de número, capítulo 4, versículo 12. Vamos ver o que é que Paulo diz aqui a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Paulo está falando aqui de fidelidade. Paulo está falando aqui de alguém que vive para o Senhor de forma fiel. Versículo 13 e o versículo 14, o apóstolo Paulo continua falando sobre a preservação dessa fidelidade na vida de um crente. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo estava ensinando àqueles obreiros era: quer vencer
esses obreiros fraudulentos, esses falsos mestres, esses hereges que se levantam no meio da igreja, permaneça fiel. Que coisa bonita! Fidelidade. Eu quero ler ainda um texto aqui que está na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. 1 Coríntios, o capítulo de número 4, e o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Vamos ver o que aqui Paulo fala sobre fidelidade. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Fidelidade é uma característica que está quase em extinção nos últimos dias. Muitos perderam essa característica de fidelidade. Fidelidade a Deus. Fidelidade ao líder que Deus constituiu. Fidelidade à igreja que Deus lhe colocou. Infelizmente, quando nós olhamos para o cenário atual, nós percebemos que em muitos arraiais cristãos, a fidelidade tem sido esquecida, lamentavelmente. Vamos voltar aqui para a lição mais uma vez. Estamos no segundo ponto da lição, mas vamos falar agora no segundo subtópico, o compromisso de Paulo com o Senhor. Você pode ler aí, nos acompanhar. Muito bem, está aí em tela. Vamos ler. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso, sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Atos 20 e 18. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Neste sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra coisa. Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na vida pública. Fidelidade. Você tem que ser aquilo que prega, você tem que viver aquilo que ensina. Eu tenho que fazer isso, você, nós. Então, uma das preocupações de Paulo, uma das recomendações de Paulo é: sejam fiéis. Vocês que foram chamados, sejam fiéis. A segunda advertência ou recomendação a Paulina está em Atos, voltando para a lição, não é? Para o texto da lição, sem fugir da lição. Atos 20, versículo de número 28. Paulo disse assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Agora o mesmo capítulo, versículo 31. Portanto, 20 e 31 de Atos. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Qual é a primeira recomendação de Paulo para os vocacionados? Sejam fiéis. Correspondam com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Com o que eu, Paulo, estava dizendo. Estou colocando na mão de vocês. Paulo era o pastor, presidente daquelas igrejas. Paulo era o líder maior daquelas igrejas. Claro que quando eu falo de presidência, eu não estou esquecendo de Jerusalém, né? Paulo estava ligado aos apóstolos. Mas Paulo era, sim, o líder maior daquelas igrejas também. Mas além de fidelidade, Paulo fala de vigilância. O crente que não é vigilante, ele pode tornar a sua vida uma tragédia. Cuidado, vigilância. É preciso ser vigilante em
todas as áreas para que o nosso adversário ele não venha nos desviar do plano original, do propósito que Deus colocou para a nossa vida. O crente deve ficar sempre de prontidão e nunca dormir em relação ao seu testemunho pessoal. Lembra o que Paulo disse a Timóteo? Na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Infelizmente, muitos estão perdendo a vigilância e estão dando espaço para o adversário das nossas almas. Uma terceira recomendação que o apóstolo Paulo traz àqueles crentes, de modo geral, mais especificamente aos obreiros, está no capítulo 20 de Atos. Vamos voltar lá para a lição, para o texto da lição, versículo 22 e 23. Atos 20, 22 e 23. Ele diz assim: e agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Quem disse que os vocacionados não passam por provações? Quem disse que aqueles que são chamados não precisam ter resiliência? Resiliência é a possibilidade, a característica de ser apertado como uma esponja, não é? Uma esponja. Ela é apertada e ela fica dentro da mão de alguém. Você pode segurar ela ali 1 hora, 2, 3, 4, 10 horas. Mas se você abrir a sua mão, aquela esponja vai voltar ao estado original. Isso é resiliência. A capacidade de se adequar aos ambientes, às situações. Você que foi chamado para a obra, você que é um crente na pessoa de Jesus Cristo, você tem que lembrar de que a resiliência é algo necessário. Precisamos entender de que muitos hoje não querem mais sofrer por amor a Cristo. E quando começam a passar por tribulações e provações, logo abrem mão da fé e vão embora. Não foi isso que nós aprendemos com Jesus. Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições, vocês terão tribulações. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Filipenses, por exemplo, ele diz: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouviste estar em mim. Filipenses, capítulo 1, versículo 29 e 30. Paulo estava dizendo para aqueles crentes que estavam iniciando: se preparem, porque virá momento de tribulação, virá momento de angústia, mas estejam prontos, sejam resilientes, vai passar. Você que foi chamado para a obra de Deus, você que é líder, você que cuida de uma campanha evangelizadora, você que cuida de um círculo de oração, você que é dirigente de uma escola dominical e quem sabe nem foi hoje para a escola porque está triste por alguma situação, não vou mais. Epa, calma, seja resiliente. Você não foi vocacionado para esta função, você não foi chamado, Deus não lhe confiou isso, então supere, levante a cabeça. Se a vida cristã fosse só de mar de rosas, não seria cruz. Porque Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Cruz fala de dor, fala de peso. Receba essa palavra nesta manhã e volte para onde você nunca deveria ter saído. Podemos
dar continuidade à nossa lição e vamos voltar aqui para o último ponto da lição. Já estamos concluindo. É o terceiro ponto da lição, que fala sobre Paulo apela aos líderes. Primeiro subtópico. Está aí na sua tela. Vamos ler. Paulo apela aos líderes sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Atos 20 e 24. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava, 2 Tessalonicenses 3 e 8. Além disso, eu acrescentaria aqui, o autor da lição não vai falar sobre isso, mas eu acrescentaria aqui uma outra advertência de Paulo aos vocacionados, que além de ser, como já falamos, fiel, vigilante, resiliente, Paulo também fala sobre verdade. Um crente tem que andar com a verdade. Não é só um obreiro, porque antes de ser obreiro, antes de ser pastor, presbítero, evangelista, diácono, auxiliar, cooperador, antes de ser um dirigente de campanha evangelizadora, antes de ser um dirigente de escola bíblica dominical, ele deve ser crente. Porque ser crente é o primordial. E o crente em Cristo, ele deve andar com a verdade. Veja o que Paulo diz na nossa lição, no capítulo 20 de Atos, versículo 24. 20 e 24. Diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Versículo 27, 20 e 27 agora, Atos 20 e 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Isso aqui fala de verdade. O crente aprovado e verdadeiro é aquele que vive na verdade, que prega a verdade, que não anda com mentiras. A verdade, ela deve prevalecer na nossa vida como cristão. Só pode pregar a palavra da verdade aquele que vive na verdade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo do 1 ao 5, Paulo fala sobre a verdade na vida de um homem, de uma mulher. Tito, capítulo 2 de Tito, versículo 1. Quando Paulo escreve sua carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2 e 3, ele fala sobre a verdade. Quando o apóstolo disse, por exemplo, a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Alguém que não anda na verdade, que não vive na verdade, não merece o nosso crédito. E uma das preocupações do apóstolo Paulo era advertir a igreja em relação aos mentirosos. Quantos mentirosos se levantam? Quantos que faltam com a verdade, que não vivem com a verdade? E desde aquele tempo o apóstolo Paulo já advertia a igreja de Cristo: tenham cuidado, vivam na verdade, preguem a verdade, vigiem, para que a mentira não vos enlace.
Voltando para Atos 20, versículo 19, Paulo fala sobre uma outra característica de um vocacionado, que é a humildade. 20 de Atos, versículo 19, Paulo diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade. A humildade é uma virtude que identifica o verdadeiro servo de Deus. Deixa eu citar aqui alguns textos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 3, versículo 4 e versículo 11. Paulo vai falar sobre essa característica de ser um servo de Deus aprovado, sem ser orgulhoso, prepotente, grande, não. Paulo fala de humildade. Tem pessoas que têm um olhar muito altivo, tem a síndrome de Nabucodonosor, não é? Olha a Babilônia que eu criei, a minha glória, o meu resplendor, é eu, o antropocentrismo. A Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 12, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Quero corrigir, é Provérbios 16 e 18. 16 e 18. Agora, Provérbios 18, versículo 12, diz que diante da honra vai a humildade. Já estamos concluindo essa lição, mas queremos apontar aqui pelo menos 3 coisas, ou 4 melhor, que Paulo aconselha um bom vocacionado a ter em sua vida, além do que já foi mencionado aqui. Em primeiro lugar, Paulo fala do bom caráter. Isso está na nossa lição. Atos 20 e o versículo 18. Veja o que aqui Paulo diz. Atos 20 e 18. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo, como me portei no meio de vós. Quando eu paro para pensar sobre esse texto, eu vejo Paulo dizendo: olha, tenham cuidado com o caráter de vocês. A sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, Paulo também fala sobre isso. Bom caráter. O dicionário da língua portuguesa nos diz que caráter é o conjunto das qualidades boas ou mais de um indivíduo que lhe determina qual é a sua conduta. Caráter. Paulo estava dizendo àqueles crentes, lembrem-se disso, tenham um bom caráter. Paulo estava dizendo que isso é algo fundamental na vida de um crente, de um obreiro. Sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, Paulo diz que o obreiro, o líder, convém, pois, que ele seja irrepreensível. A doutrina da irrepreensibilidade é dizer, olha, você tem um caráter reto, puro, pio, santo. E é isso que Paulo aconselhava aos líderes e à igreja em geral. Caminhando então para o fim da lição, no terceiro ponto, agora o subtópico 2, não é? Que nós já vimos o primeiro. Aí está na sua tela, nós estamos terminando. O subtópico 2 diz assim: Paulo alerta aos líderes sobre o cuidado pessoal do obreiro. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, ele diz: olhai por vós mesmos. Assim, aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma, do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus,
o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Cuidar de nós mesmos. Ter um bom caráter é fundamental. Ter cuidado com aquilo que fazemos. Atos 6:3 nos diz de que quando foram separar os diáconos, a primeira coisa que foi dito foi que eles deviam ser homens de boa reputação. É interessante isso, não é? Vamos ler Atos 6 e o versículo de número 3. É muito bom lermos a palavra de Deus. Atos 6:3. Diz assim a Santa Escritura: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que ser cheio do Espírito Santo vem depois de ter uma boa reputação. Sabe por que ser bom caráter tem que estar em primeiro lugar e depois ser cheio do Espírito? É porque tem pessoas que até falam em línguas e profetizam, são cheias do mistério, mas quando você vai puxar a ficha 19, você está entendendo? Quem disse a você que profetizar, falar em línguas e dar pulos fala do caráter de alguém? Em primeiro lugar, homens de boa reputação. Depois, cheios do Espírito e de sabedoria e de entendimento. Bom caráter é fundamental para um crente em Jesus Cristo. Mas além de ser bom caráter, Paulo fala de irrepreensível. Nós podemos ler aqui Atos 20, é o texto da lição, não é? Atos 20, versículo 33 e 34. De ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Paulo está dizendo, olha, eu posso provar a vocês que eu não tenho nada de mácula. Me faz lembrar o que Samuel fez, né? No primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso do 1 ao 4, verso 3, 4, a Bíblia diz que Samuel chamou o Israel inteiro e disse, a quem defraudei? A quem comprei e não paguei? A quem oprimi? A quem chantageei? Levante-se e diga. E diz o texto que Israel ficou calado, confirmando as palavras de Samuel. Ele disse, desde a minha mocidade até hoje, os meus cabelos brancos, eu tenho mantido a minha vida irrepreensível. A irrepreensibilidade é algo necessário aos vocacionados para a obra de Deus. Primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos do 13 ao 16. Primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 6, versos 6 e 7. São textos que nós estamos citando para dar base ao que estamos dizendo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Mateus, capítulo 5, versículo 8 e tantos outros textos mostram que para os vocacionados a irrepreensibilidade é algo necessário. Termino dizendo que Paulo estava recomendando àqueles obreiros que fossem responsáveis, cuidadosos pela igreja de Deus. Atos capítulo 20, termino, versículo 26 e 27. Paulo diz assim, portanto, no dia de hoje, vos protesto
que estou limpo do sangue de todos vós, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo estava dizendo, olha, eu sei que quando eu chegar no tribunal de Cristo, eu receberei aquilo que eu fiz. Eu sei que quando chegar diante do Senhor, minhas obras serão julgadas e eu de forma responsável que fui, receberei do Senhor o que está me guardado. Ele diz isso em Romanos 14, verso de número 10. 1 Coríntios, capítulo 3, verso do 13 ao 15. 1 Coríntios 15, versículo 10. São estas as recomendações do apóstolo Paulo. E aqui o último ponto da lição, que é o subtópico 3, vai falar sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. É o último subtópico da lição. Paulo fala sobre a ameaça de lobos cruéis. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre e que possamos ser vigilantes, responsáveis e fiéis a Deus. Espero que esta palavra tenha encontrado guarida no seu coração e neste momento nós vamos agora agradecer a Deus com uma oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que continuemos com as características dos vocacionados, fiéis, vigilantes, resilientes, honestos, prontos a passar por provação, mas, sobretudo, tendo bom caráter, sendo irrepreensíveis e sendo responsáveis na obra de Deus. Vamos orar? Eu quero convidar aqui o companheiro que nos acompanhou nesta escala do nosso pastor presidente, o presbítero Jonathan Lucena, que coopera ali como um dos auxiliares na secretaria da superintendência, a estar orando conosco. Vamos orar, presbítero Lucena, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai bendito, nós te louvamos por esta manhã feliz, Sim, pelo ensino da tua palavra, Sim, meu Deus. por todas as exortações, Obrigado, Deus. ó Deus, orientações trazidas pela tua palavra, pois Nos tu ajuda, sabes das Senhor. nossas necessidades. Continua abençoando a todos os teus filhos que têm sido vocacionados, Senhor, escolhidos, separados, aqueles, ó Deus, que têm um chamado, que têm a convicção que foram por Sim, ti também Senhor. convocados para esta tão grande obra, independente da função, da responsabilidade. A todo crente salvo, Senhor, Sim, possa Deus. sentir a responsabilidade de também possuir todas essas qualidades que foram aqui destacadas. Continua abençoando a tua igreja, toda a equipe da Rede Brasil, Sim, a meu todas Pai. as famílias que foram alcançadas por esta programação, por este culto no lar, na Escola Bíblica Dominical. Te apresentamos em continuação o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, também toda a diretoria da igreja, Sim, a superintendência das escolas, continua fortalecendo. Tudo isso nós estamos a te pedir e também te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Muito bem, queremos convidar você a continuar aí na Rede Brasil de Comunicação. Essa tarde que se inicia tem programações especiais para você e a sua família. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo continuem sobre você e sobre todos nós, agora e para sempre. Amém e amém.